Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Secretária Regional, discutimos hoje um diploma proposto pela Secretaria com a tutela do Ambiente, que, em traços gerais, aproxima a legislação regional com o regime jurídico em vigor no continente, prevendo a possibilidade dos municípios conseguirem finalizar os procedimentos de revisão dos planos territoriais que se encontram pendentes, e, em relação a isto, nada temos a opor. Mas não deixa de ser curioso que, alicerçante na atual legislação sobre as bases gerais da política pública de solos e de ordenamento do território, o proponente, o Governo Regional, diz querer assegurar uma gestão territorial mais coerente, consequente e responsável. São estes os termos utilizados. É isto que, curiosamente, é referido na nota justificativa. E, de facto, nós temos de concordar em parte com este diploma, porque, de facto, se há algo que fez falta à governação social-democrata nos últimos 40 anos, foi, de facto, a coerência, a consequência e a responsabilidade. Não foi por falta de aviso, até porque, ano após ano, alertamos para os problemas gravíssimos que se passavam um pouco por toda a região, com verdadeiros atentados que, ano após ano, foram perpetuados sob um cunho governativo. Posso-vos falar, por exemplo, da falta de gestão criteriosa, que já cá levantou o Sr. Deputado do PCP, dos nossos solos nas componentes agrícolas, permitiria que se protegesse os melhores solos agrícolas regionais, tal como foi feito, aliás, em território continental, com a aprovação de um decreto-lei que instituiu a Reserva Agrícola Nacional. Aqui, como já cá ouvimos, durante anos foram criadas comissões para a criação e definição das zonas agrícolas de reserva regional. Há 11 anos, em 2011, foi adaptado um diploma que previa, que estabelecia um suposto regime transitório, que de transitório se tornou definitivo, e em bom português foram empurrando com a barriga, e o certo é que, décadas depois, a Madeira continua a ser a única parcela do país que ainda não tem uma reserva delimitada para a prática exclusivamente agrícola, porque nunca interessou a quem nos governa proteger estes solos de excelência agrícola. Resumindo e concluindo, durante estas décadas de inércia continuam as destruições dos terrenos agrícolas, com grande aptidão agrícola, continuam à mercê da grande pressão de uso de terras para fins urbanísticos, imobiliários e turísticos. E é isto que se passa nas últimas décadas na região. Mas quem fala também em reserva agrícola, fala também em planos de ordenamento costeiro. Quem fala de planos de ordenamento costeiro, fala também em planos de ordenamento territorial, o famoso POTRAM. Mas, vamos por partes. Em relação ao plano de ordenamento da orla costeira, começava pelo mais antigo, pelo plano de ordenamento da orla costeira do Porto Santo, que, como sabemos, tem enquadramento legal com o diploma que aqui hoje discutimos, mas que também, como sabemos, andou enrolado nas ondas burocráticas do Governo durante anos, numa completa indefinição do Governo Regional sobre a sua aplicação, até que finalmente deu à costa. E que, inclusive, já foi aludido, já foi referenciado num projeto LIFE, que decorre na Ilha Dourada, de seu nome LIFE Dunas. Um projeto que é pertinente, um projeto que defende a importância das dunas da Praia do Porto Santo e bem, a importância da manutenção do cordão dunar e bem, e ai daquele que colocar o seu chinelo fora do passadiço em cima das dunas. Mas, aparentemente, estas apertadas regras do POC Porto Santo não são para todos. Porque depois vemos a vossa Câmara Municipal a fazer isto. A vossa Câmara Municipal a fazer isto. E pergunto, de que serve estarmos hoje aqui, a aprovar uma legislação apertada de proteção territorial, de ordenamento territorial, de proteção das dunas e da costa, para depois as câmaras municipais fazerem isto, terem estas atitudes, fazerem tábua rasa destes instrumentos territoriais com a conivência do Governo. Destruíram parte das dunas, despedaçaram dunas, e depois entregue-lhe, se quiser, já pode ficar com ele, de despedaçar as dunas. Porque se tivermos, ou pelo menos que tenhamos conhecimento da parte do Governo, não houve qualquer ação de condenação por parte da tutela do ambiente e, aparentemente, nem há conhecimento da situação do que se passou nas famosas dunas protegidas do Porto Santo. Por outro lado, não posso deixar...
Sr. Presidente, se me permitir. Faz favor, prosseguir, Sr. Deputado. Senhores deputados, vamos criar as condições para continuar a ouvir o Sr. Deputado Rafael Nunes. Eu sei que custa, porque a mim também custou. Mas, por outro lado, não posso deixar de referir também que é completamente lamentável que, em término de legislatura, continuemos a ter de falar nesta Casa nos atrasos de implementação do Plano de Ordenamento Costeiro da Madeira, porque é profundamente lamentável que, na região, ao fim de 20 anos, ainda não tenhamos os planos de ordenamento da orla costeira em pleno vigor. 20 anos. 20 anos a aguardar por um instrumento completamente estratégico que é da exclusiva responsabilidade dos governos sociais-democratas, que estiveram sentados na cadeira governativa, mas que não implementaram estes planos, que 2 décadas depois continuam a não garantir estas medidas. E medidas que permitiriam, por exemplo, evitar verdadeiros atentados ambientais, como o que ainda ontem referi no Porto Novo, assinado pelo Governo, e que, com estes planos de ordenamento da orla costeira, seriam necessariamente proibidos. E isto é para que tenhamos todos a consciência desta situação e que cada um de nós consiga retirar as devidas conclusões do porquê destes planos ainda não terem sido aprovados. Mas no momento em que discutimos as bases da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo na região, não posso deixar de referir que perdemos novamente uma oportunidade de ouro de resolvermos as lacunas graves que continuam a estar plasmadas no diploma original que hoje aqui alteramos, nomeadamente nas ingerências do Governo Regional face à autonomia do poder local. E pergunto, como é que podemos querer uma maioria, uma aprovação por unanimidade nesta Casa de um diploma, quando querem defender um maior reforço da autonomia municipal, mas neste diploma mantém o artigo 101 que refere, no seu ponto 1, a suspensão total ou parcial de planos intermunicipais e municipais é determinada por resolução do Conselho de Governo Regional ou por deliberação da Assembleia Municipal, sujeita à retificação do Governo Regional. Isto é uma completa ingerência dos poderes das autarquias. O mesmo se passa ao abrigo do artigo 169 e no que concerne aos parâmetros de dimensionamento para efeitos de cálculo de áreas destinadas à implantação de espaços verdes e de utilização coletiva de infraestruturas viárias e de equipamentos, onde é mantida uma notória ingerência do Governo Regional na determinação dos parâmetros de dimensionamento. Portanto, e termino dizendo que são situações que merecem uma cuidada atenção antes da aprovação final deste diploma, pelo que esperemos que exista essa abertura por parte do Governo Regional e por parte da maioria que o suporta e esse cuidado seja transposto para os deputados que constituem a Comissão Especializada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional. Sr. Secretário optou por discutir todos os diplomas em conjunto. Permitam-me que cumpra o regimento discutindo apenas o diploma em apreço e dizendo que discutimos a pretensão do Governo supostamente valorizar e motivar os recursos humanos, garantindo um ajustamento à realidade regional, no caso dos trabalhadores integrados na carreira especial de técnicos de espaços verdes da região. E, naturalmente, que o JPP não se opõe, nunca se opôs a qualquer medida legislativa de valorização das carreiras e que reconhecemos também que é importante valorizar qualquer trabalhador, garantindo, principalmente estes trabalhadores que garantem estes espaços verdes, a sua manutenção e todo o cuidado que estes merecem. Mas também não podemos deixar de dizer que esta é uma alteração muito pouco ambiciosa por parte do Governo. Poderíamos ter ido muito mais além para que realmente pudéssemos prosseguir uma política de justiça para com estes profissionais e para com esta carreira. Porque é a própria proposta que o Governo traz aqui a esta Casa que defende que estes trabalhadores estão sujeitos a funções mais exigentes. E, de facto, estes trabalhadores estão sujeitos e expostos a maior risco, a maiores dificuldades e, por isso, também concordamos que justificou-se a integração numa carreira especial. Mas não basta falarmos neste plenário de riscos e de perigos, mas depois não legislarmos para encontrar estas soluções. E justifica, no nosso entender, garantir que estas necessidades e dificuldades que surgem da realidade cotidiana destes profissionais sejam alteradas no próprio quadro legal que hoje aqui alteramos.
E relembro que, já cá defendemos nesta casa, anteriormente, na anterior legislatura, defendíamos que estes técnicos de espaços verdes estão diariamente expostos a estas situações de risco e estas funções que estes profissionais têm também podem pôr em causa a sua saúde e a sua integridade pessoal e, em casos extremos, até a sua própria vida. E, como tal, já na altura nós defendíamos a atribuição de um suplemento remuneratório que se fundamentasse na prestação deste trabalho em condições de risco. E dou-vos um exemplo muito claro, constante até no atual quadro legal, para casos previstos na linha H do artigo 5º, dos deveres funcionais desta carreira, que diz que a função destes profissionais prende-se também com a realização de podas com recurso a métodos de escalada e uso de motosserras e outros instrumentos e meios nos jardins e parques públicos. E relembro que, já na altura, relembramos que estas podas não são uma mera apara de arbustos, são tarefas dificílimas, que envolvem situações de escalada, como o próprio diploma indica, situações de risco acrescido, com material muito perigoso, como são o caso das motosserras, que põem, de facto, em risco esta integridade física e a vida destes trabalhadores. E, infelizmente, e não vou atribuir culpas a ninguém, naturalmente, mas, infelizmente, vimos há 3 meses atrás, no Parque Ecológico do Funchal, que estas funções de poda e esta utilização de motosserra levou a um acidente que, lamentavelmente, roubou-nos uma vida humana de um trabalhador. Nós sabemos que o dinheiro não traz ninguém de volta, isto é, de facto, uma realidade, mas defendemos aqui hoje, e damos a cara para esta proposta, defendemos o que já defendíamos em 2018, que todos estes trabalhadores tenham de ser considerados para efeitos de suplemento de risco, dada a complexidade das funções exigidas. Mas existem outras injustiças também nesta carreira especial, que também foram elencadas durante a sua primeira apreciação e que esperávamos, honestamente, que fossem solucionadas nesta primeira alteração legislativa. Uma delas prende-se com a idade de ingresso na carreira, tal como plasmado no artigo 8º da redação original, e cuja alteração hoje também discutimos, que mantém a sua índole, que entendemos ser discriminatória e completamente inadequada. Isto porque, diz o artigo 8º, que nenhum dos candidatos poderá ter idade superior a 40 anos. Quando entendemos, penso que é unânime nesta casa, que um candidato com idade igual ou superior a 40 anos não pode ser discriminado na integração desta carreira. Por outro lado, também sabemos nós que nenhum candidato ou nenhum funcionário atual nesta carreira, tendo 40 anos, será afastado das suas funções. Portanto, qual é a lógica que faz retirar-nos esta oportunidade a pessoas que têm 40 anos, e que 40 anos, como todos nós sabemos, não é uma idade sénior, tirar-nos estas pessoas de 40 anos desta lista de candidatos. E eu saliento também o artigo 12, referente à duração do trabalho, que também aqui não merece, em mal, qualquer correção das medidas que erroneamente foram aprovadas em 2018. Isto porque o artigo é completamente incoerente em referir, por um lado, que são considerados dias normais de trabalho todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados, para posteriormente, 2 artigos depois, no artigo 14, refere que as situações de trabalho suplementar em dia normal de trabalho, em dias de descanso semanal obrigatório ou complementar e em feriados, são remunerados nos termos da Lei Geral de Trabalho de Funções Públicas. Logo, se os feriados são o abrigo do número 12, considerados dias normais de trabalho, nunca o trabalhador irá receber o devido e justo acréscimo previsto no artigo 14 e nos próprios termos da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, quando exercem estas suas funções nestes dias. Portanto, entendemos também que isto não faz qualquer tipo de sentido e, uma vez mais, é ignorada esta correção legislativa nesta oportunidade de alteração. Mas, acima de tudo, e deixando o mais grave para o fim, entendemos que este diploma traz-nos uma profunda injustiça ao nível da progressão da carreira, quando, no seu artigo 3º, existe um reposicionamento remuneratório que desconsidera os anos de serviço e que irá fazer com que estes trabalhadores sejam reposicionados numa posição inferior à que tinham anteriormente. Porque com esta proposta do Governo, não existe uma progressão retributiva e profissional pela alteração do posicionamento remuneratório. Limita-se a aumentar um nível remuneratório a cada um destes funcionários, o que fará com que, na nova tabela, estes profissionais acabam por descer uma posição remuneratória. Portanto, é-lhes retirado
anos de serviço. E nada na legislação portuguesa permite admitir o retrocesso na evolução da carreira profissional com a alteração da posição remuneratória. O que quer dizer que estas alterações legislativas violam os princípios gerais, os princípios da Lei Geral, assim que é, do trabalho em funções públicas. Portanto, em suma, e também porque o tempo já não dá para mais, nós, naturalmente, que concordamos com uma maior valorização laboral de qualquer carreira e de qualquer trabalhador da região e todas as medidas legislativas que garantam este fim, entendemos que devem ser apoiadas. Mas não podemos deixar de lamentar que, uma vez mais, por incapacidade ou simplesmente por desleixo, o Governo não tenha sido mais ambicioso e não tenha ido mais além na defesa de todos aqueles que, com o seu trabalho diário, fazem com que os nossos jardins, os nossos espaços verdes, as nossas áreas naturais, tenham um papel fundamental na nossa paisagem, criando esta marca diferenciadora que tanto tem valorizado a região, principalmente em termos turísticos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Secretária Regional, eu tenho que começar por dizer que usou-se e abusou-se das palavras valorizar e reconhecer o mérito dos vigilantes na apresentação desta proposta legislativa. Mas a verdade é que não é isso que é transposto na prática, neste texto que aqui nos traz. A verdade é que este diploma que aqui nos traz continua a desvalorizar a progressão profissional destes profissionais, continua a desvalorizar a carreira de vigilante da natureza, e eu tenho que relembrar à Sra. Secretária e a esta Casa que nós fomos muito críticos desde o início da apresentação e da criação desta carreira. Defendíamos que a mesma era redutora em relação à carreira geral, que existiam lacunas graves e justiças intoleráveis nesta carreira, mas agora, ao invés de uma correção, ao invés de uma espécie de meia-culpa governativa, o que é que nos trazem? Trazem-nos um diploma que fará com que a maioria dos vigilantes baixe uma posição na progressão da sua carreira. E eu já lhe explico, Sra. Secretária, não vale a pena rir, eu já lhe explico. Porque, na prática, o que vocês aqui trazem é uma retirada de 10 anos aos trabalhadores que esperam progredir na sua carreira. E eu dou-lhe um exemplo muito prático. Um vigilante que esteja na posição remuneratória 6, na sua progressão de carreira, por força do artigo 3 desta proposta, vai para a posição remuneratória inferior. Um vigilante que esteja na 4 acabará na 3ª. E pergunto-lhe o porquê, Sra. Secretária. Porque o que aqui respondeu é que estava a assinar com alguns tostões, com meia dúzia de euros no aumento de vencimento, mas estão a privar os vigilantes do aumento que lhes é devido por lei. E este aumento que aqui propõe é completamente o aumento que Vossas Excelências querem dar num aumento de apenas um nível remuneratório é completamente residual quando considerado que o valor que seria devido a estes profissionais se fosse cumprida a Lei Geral de Trabalho nas funções públicas. Mas não está a ser. Está a violar o artigo 156 da referida lei. Não está a ser correta neste sentido. Sra. Secretária, valorizar estes profissionais não é apenas trazer-lhes um cabaz no Natal, na ida para as selvagens ou na ida para as desertas. Não é apenas bater-lhes, dar-lhes umas pancadinhas nas costas no dia do vigilante. Valorizar estes profissionais é garantir a justiça que está plasmada na lei nacional. Isto é um direito dos vigilantes, é um direito deles. Isto sim é valorizar a carreira. E eu pergunto-lhe muito diretamente, uma vez que a Sra. Secretária não fez a sua intervenção inicial, e isto é uma espécie de intervenção interrogativa, e eu pergunto-lhe muito diretamente, porquê é que continuam a desvalorizar a carreira de vigilante da natureza quando, neste preciso momento, têm a hipótese de repor a justiça e de lhes trazer a devida valorização e a devida compensação remuneratória? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em jeito de resumo, uma vez que aparentemente não há inscrições para debate no diploma, traz-nos o Governo um diploma que diz querer valorizar os trabalhadores integrados na carreira especial de vigilante da natureza, trazendo, segundo o Governo, instrumentos para a valorização e motivação dos recursos humanos. Uma vez mais, como já disse anteriormente, nós somos completamente favoráveis a todas as valorizações remuneratórias de todos os profissionais públicos e, em particular, dos vigilantes da natureza, que sabemos bem os sacrifícios que fazem, mas nós não podemos admitir que o Governo, como aqui fez a Sra. Secretária, em relação
aos funcionários, aos técnicos de áreas verdes, em que menospreza completamente esta progressão. Tenta atirar alguns tostões para a mesa negocial, quando, na verdade, este aumento deveria ser muito superior, considerando a atual legislação. Estamos a falar de força de lei nacional. Porque o Governo, o que aqui traz, particularmente o que está plasmado no artigo 4º, na questão do reposicionamento remuneratório, é completamente descabido. E eu reforço o exemplo que dei ainda há pouco para ajudar a vossa compreensão. Dou-vos um exemplo de um vigilante da natureza que se encontra, por exemplo, a meio da tabela, posicionado na 4ª posição remuneratória da respectiva carreira. Com as alterações que discutimos hoje, este vigilante, com a 4ª posição remuneratória, irá subir do nível remuneratório 8 para o nível remuneratório imediatamente seguinte, logo 9. O problema é que, com a nova tabela que traz o Governo, este nível 9 corresponde à posição remuneratória 3. Logo, este vigilante vê alterado o seu posicionamento remuneratório do 4 para o 3. Desce uma posição remuneratória. E o mesmo se passa nas restantes posições remuneratórias discutidas nesta carreira. Isto é uma clara desvalorização e desmotivação do funcionário. Vai contra o que está disposto na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que a senhora deputada que me antecedeu teve a amabilidade também de referir, que diz claramente, e eu cito, os trabalhadores com vínculo de emprego público podem ver alterado o seu posicionamento remuneratório na categoria para a posição remuneratória imediatamente seguinte àquela em que se encontram. Não é para o nível remuneratório, é para a posição remuneratória. E isto permitiria que os vigilantes da natureza subissem não um nível remuneratório, mas 2 níveis remuneratórios. E nós não estamos a pedir que o Governo faça um investimento, ou que dê algo, ou que faça um presente, ou que dê algum tipo de apoio ou prémio aos vigilantes da natureza. Isto é a lei. Isto é a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. E não é isto que acontece com este diploma. Há, de facto, um retrocesso na evolução profissional destes funcionários. E eu volto a repetir para que integrem nas vossas mentes. Nada na lei permite admitir o retrocesso na evolução da carreira profissional com a alteração da posição remuneratória. Mas esta injustiça, senhores deputados, esta injustiça e desvalorização vai ainda mais além quando falamos nos vigilantes posicionados na 2ª posição da tabela remuneratória. Porque, de acordo com este artigo 4º desta proposta, estes vigilantes ficarão com o nível remuneratório correspondente à base da carreira. Ficam no mesmo nível remuneratório que os trabalhadores que entrarem na próxima incorporação. Ou seja, o Governo, com esta proposta, pretende ignorar 10 anos de profissão com a mesma remuneração e vão colocá-los ao mesmo nível de um profissional recém-integrado. Isto é uma tremenda injustiça, uma completa desvalorização, uma completa desmotivação destes profissionais. Isto não é valorizar os vigilantes da natureza. Isto é roubar-lhes tempo de carreira. Isto é humilhar e ofender estes profissionais, inferiorizando todos estes profissionais que todos os dias dão o máximo que têm para proteger o nosso ambiente e a nossa natureza. Profissionais que dão o máximo que têm para a conservação. Profissionais cujos deveres funcionais passam por trabalhos de uma dureza acima da média, que todos nós reconhecemos isso, em condições climáticas muitas vezes completamente adversas, muitas vezes com material completamente em estado lastimável, suspenso em rochas, carregando venenos, carregando raticidas, carregando outros químicos, outras substâncias completamente nocivas à sua própria saúde. Profissionais que arriscam a sua vida em rochedos, em ilhéus, em mares revoltos, com embarcações completamente obsoletas. E todos nós vimos o que se passou há pouco tempo na rendição dos vigilantes da natureza para as selvagens. E mesmo assim, todos eles cumprem escrupulosamente todas as funções que lhes são exigidas. E agora queremos-lhes roubar tempo de carreira profissional? Com este diploma vamos querer roubar todos estes méritos tempo a estes profissionais que tanto mérito e que tanta dedicação deram à região.
profissionais, e eu volto a repetir o que já disse no passado, são profissionais, são vigilantes da natureza, sim senhor, mas são também carpinteiros, são pedreiros, são canalizadores, são socorristas, são veterinários, são tudo aquilo que o Governo nos pede. Mas na hora de valorizar a sua carreira, o que nos trazem aqui é este roubo de anos de serviço. Isto é completamente injusto e é completamente ilegal do ponto de vista do reposicionamento remuneratório, mas vêm defender isto porque dizem que vão-lhes dar meia dúzia de euros, negando-lhes a remuneração prevista na legislação. Falam de valorização, falam de justiça, é isto que entendem por justiça. Porque existe, de facto, um aumento. Existe um aumento. Isto é positivo. Ninguém nega que um aumento é sempre positivo. Mas todos nós sabemos, e o Governo que estudou esta matéria, estudou esta proposta e que aqui traz esta alteração, sabe perfeitamente que este aumento é manifestamente inferior, é manifestamente residual, quando considerado o valor que seria devido a estes profissionais se fosse cumprida a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Se fosse considerado o posicionamento para a posição remuneratória imediatamente seguinte, como diz o artigo 156 desta lei, e eu repito, a posição remuneratória e não o nível remuneratório como está a propor o Governo, isto necessariamente levará, e que fique registado novamente, a uma regressão na progressão da carreira, e isto é uma manifesta ilegalidade. Portanto, para terminar, nós lamentamos a longa lista de injustiças trazidas por uma Secretaria que pensou muito na propaganda das suas políticas e muito pouco nos profissionais cuja vida depende deste diploma legal. Nós achamos que esta carreira tem de ser necessariamente valorizada e, por isso, deixamos o desafio a esta Casa, que se corrijam os erros do passado. Esperamos que exista abertura por parte dos parlamentares que constituem esta Casa e que este diploma seja, de facto, alterado em sede de comissão. Nós vamos dar uma oportunidade para que isto seja alterado em sede de comissão, que se mude mais do que o nome, que se considere de uma vez por todas uma carreira especial na sua valorização remuneratória, de forma a repor todos os direitos e colocando o trabalhador numa situação mais benéfica, mais justa e mais motivadora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional. O sucesso que ainda há pouco a Sra. Secretária aplaudiu na apresentação conjunta dos diplomas, este sucesso aplaudido pelo Governo Regional, no que aos chapadores florestais diz respeito, é a prova cabal da necessidade de abrirmos este Parlamento à democracia e de respeitar os contributos que a oposição dá neste Parlamento. Porque desde 2015 que a oposição já defendia neste Parlamento a criação destas equipas de sapadores florestais, à altura em que Miguel Albuquerque recusava a constituição desta figura porque referia, e eu recordo, que as atribuições que esta equipa iria efetuar já eram realizadas quer pelo Corpo de Polícia Florestal, como também pelos funcionários do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, o IFCN, quer ainda, e pasme-se, através da contratação de prestações de serviços em empresas privadas especializadas. Portanto, pela opinião e pela vontade do ainda Presidente do Governo Regional, devíamos ter deixado tudo como estava. Ia ter ficado tudo na mesma. E apesar de esta ser uma medida prevista no próprio Plano Regional de Ordenamento Florestal da Região Autónoma da Madeira, e apesar da sua comprovada importância, e apesar da sua comprovada necessidade, o Governo Regional, como todos nos recordamos, teve imensa relutância em implementar estas equipas. Tal como teve, aliás, imensa relutância na questão do helicóptero dos combates, do combate a incêndios florestais. E por muito que tentem deliberadamente passar uma borracha no passado e tentar ocultar aqueles que foram anos de inércia, anos de absoluta indiferença, que levou a milhares e milhares de hectares ardidos, hectares que correspondem a bens, a edifícios, a casas, a bens dos madeirenses, património dos madeirenses. A verdade é que o nosso ambiente
e as nossas florestas, e não tínhamos qualquer tipo de memória curta, foram prejudicados por estas relutâncias. Nós não nos esquecemos do passado. Os madeirenses não se esquecem do passado. Nós também não nos esquecemos que quer a equipa dos chapadores, quer também os meios de combate aéreos, só cá chegaram em 2018 porque o PSD Madeira sempre se recusou a implementar estes meios de combate na região. Nós não nos esquecemos que durante anos, a oposição defendia acerrimamente a utilização destes meios, deste tipo de meios de combate em incêndios florestais. Durante anos, as respostas dos sucessivos governos do PSD Madeira mantiveram o mesmo bloqueio a estes meios de combate. Nós não nos esquecemos também das palavras do então Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Albuquerque, a criticar todos aqueles que defendiam a integração do meio de combate aéreo e as declarações de diversos governantes sociais-democratas que, no passado, recusaram o helicóptero, alegando a orografia da região, alegando os ventos na região, alegando a falta de condições que permitisse a atuação dos meios aéreos. Hoje, tentam passar entre os pingos da chuva, tentam passar a imagem que estão a fazer um favor aos madeirenses. Não estão. Deviam era de vir a esta casa com humildade, pedir desculpa a todos aqueles que sofreram durante anos, que perderam as suas casas, que perderam as suas áreas, que perderam os seus terrenos. Deviam pedir desculpa a todos eles pelo atraso de décadas na implementação destas medidas que hoje todos nós conseguimos comprovar, e é unânime nesta casa, que eram medidas de valor, eram estratégias de valor, que permitiram reduzir a ignição dos focos florestais, que deveriam ter sido implementados há muitos anos atrás, quando defendia a oposição nesta casa, quando a maioria social-democrata recusava estas medidas. Deviam de vir com humildade a esta casa, pedir desculpa aos madeirenses e dar a razão à oposição. Não o fizeram. E deveriam ter vergonha de hoje cá virem fazer de conta que nada disto se passou. E não tínhamos dúvidas que um dia, também o Governo Regional em funções, nessa altura, vai admitir a necessidade de implementarmos um regime de pastoreio ordenado, circunscrito e devidamente controlado, com transumância, com pastores a controlar os rebanhos, de forma a evitar a erosão, de forma a evitarmos e diminuirmos a biomassa florestal, de forma a combatermos as invasoras e, com isso, diminuirmos uma das principais causas dos grandes incêndios florestais. Porque, senhores e senhores deputados, senhora secretária, eram contra o helicóptero. Agora já não são. E hoje cantam hosanas à presença da equipa heli transportada para combates aos incêndios. Eram contra os chapadores florestais. Hoje já não são. E hoje aqui comprovamos neste diploma que esta equipa, que era pedida pela oposição, afinal foi uma grande mais-valia e que já hoje a necessidade de valorizá-los é pertinente, é imediata e existe hoje uma grande necessidade de dar-lhes melhores condições laborais. Portanto, e apesar da nítida desorientação, nós congratulamos-nos por esta reviravolta do Governo Regional. E não temos dúvidas que um dia, se calhar não tão longe quanto isso, a constante embirrância e teimosia governativa irá olhar para o regime silvopastoril como uma mais-valia em termos de ordenamento do território, de forma a manter as nossas serras limpas, mas também produtivas, mas também controladas. Como acontece, aliás, em diversos pontos do globo, com uma orografia como a nossa, onde a silvopastorícia ordenada é um sucesso na prevenção de incêndios, na gestão de plantas invasoras e uma forma económica de garantir as zonas de continuidade florestal, tal como defendia a oposição, tal como defendia o CDS do Rui Barreto, tal como defendia José Manuel Rodrigues há uns anos atrás. Não temos qualquer dúvida que nesta proposta também o Governo Regional irá concordar, o Governo Regional irá ceder, mas que não seja com outro Governo Regional. Mas, reportando novamente este diploma e de forma sintética, devo referir que, apesar de todas as demoras, apesar de todos os entraves que este processo conheceu ao longo dos últimos anos, estas duas equipas de sapadores florestais, apesar de pequenas, porque são 10 sapadores para um espaço florestal que cobre cerca de 2/3 de toda a região, têm, de facto, um grande peso, têm uma grande responsabilidade
mas atuam numa nobre causa e um nobre propósito, a da proteção de um dos nossos maiores bens patrimoniais, a nossa floresta. E termino já, Sr. Presidente, dizendo que, uma vez mais, nós entendemos que todas as medidas legislativas que contribuam para este fim, para a nossa segurança, para a proteção do nosso património, merecem, e para a valorização naturalmente destes profissionais e das suas condições de trabalho, merecem a nossa concordância e devem ser apoiadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP.